Então, pessoal, agora a gente vai começar a dar forma nas pedras. Nessa aula bastante importante, muita coisa para poder falar. A gente vai continuar usando também esses discos, que são os discos de corte. Esse aqui já está bem gasto. Olha como ele já está fininho, bem mais gasto. É outro tipo de disco, um disco um pouquinho mais grosso, mas ele ficou fino por causa do desgaste. A gente vai continuar usando esse aqui mesmo. A gente vai usar agora a pista da nossa máquina para dar forma nas pedras. Aula muito importante, muita coisa para a gente ver, conversar e mostrar aqui para vocês. Então vamos direto ao ponto, já mostrando o que a gente vai fazer. Basicamente eu vou utilizar a pista, que é esse espaçozinho que a gente tem, para poder dar a forma inicial da pedra. Isso é muito importante. Se você consegue colocar o disco de corte, você não vai usar ele só para o corte, você vai usar ele para o desbaste. Então, se você não tem interesse em cortar pedras, mas você pode usar a pista, aqueles discos mais grossos, contínuos, ainda são melhores para fazer esse trabalho. Isso aqui é um trabalho que é delicado, tem outras formas de fazer isso, tenham calma que vocês vão ver ainda na próxima aula outra maneira de fazer essa forma inicial. Essa aqui é uma forma que adianta bastante. Eu estou fazendo um cristal de quartzo para vocês verem. Como é que eu começo a dar forma na pedra? Então eu vou fazer aqui nesse vídeo, nessa aula, várias formas, tá, gente? A gente vai aprender a fazer várias formas nas pedras e você vai treinar muito isso. Independente da forma, a gente vai começando sempre aparando as arestas, as pontinhas, as partes pontiagudas da pedra. Essa é a primeira etapa que a gente faz em qualquer pedra, em qualquer forma, de qualquer jeito a gente vai aparar, porque evita machucar a mão, a gente já consegue ter uma ideia da forma. Eu vou fazer agora uma pedra oval com esse quartzo, então eu preciso de quê? Eu preciso que a pedra fique com uma certa base. Então o primeiro passo eu vou fazendo com que ela fique arredondada. Quando a gente vai aparando as quinas e as arestas, ela já vai meio que dando uma forma inicial ali. Lembrando sempre o tempo todo com a máscara, com óculos de proteção, com proteção de ouvido, que essa parte também faz um barulhinho irritante. Então basicamente é isso, a gente vai aparando todas as arestas. Olha, não é difícil, a gente vai aparando as arestas da pedra com calma, não precisa fazer tanta força, não precisa ter pressa. A gente vai vendo que vai comendo bastante a peça, não precisa deixar a peça esquentar. E aqui, como vai aparando as arestas, eu já vou dando a forma. Notem que o disco, essa pista, ele desgasta relativamente rápido a pedra. E olha, a gente já vai dando a forma que a gente quer. Parece que é bem molinha a pedra, né? Mas na verdade é o disco que é muito eficiente, que eles são diamantados, todos esses discos. E a gente vai fazendo todo esse formato da pedra, vai fazendo a forma com a mão, o movimento, para que ele vá ficando arredondado. Não vai ficar 100% arredondado, mas a gente vai deixar o máximo possível. E aqui já vai um segredinho, que você pode começar com a rotação um pouco mais alta e depois, para dar um acabamento um pouco mais delicado, você pode ir baixando a rotação. Então a dica é sempre essa: você começa na rotação um pouco mais alta e aí você baixa um pouco a rotação da máquina e aí em seguida você já vai conseguir um acabamento um pouco mais refinado, um pouco melhor. E esse acabamento refinado, ele é muito importante para a próxima etapa. Note que a gente já está conseguindo deixar nossa pedra com a forma oval. Ah, mas se não ficar 100% oval, não tem problema, a gente vai corrigir essa forma em breve. Então a etapa agora, a gente precisa justamente isso. Olha com atenção, a gente vai fazendo esse movimento. Dá para fazer com pedras maiores, olha, eu vou fazendo um acabamento. Não precisa fazer muita força, faz um pouquinho de força só, mas não é tanta força assim, para dar essa forma. Ah, mas se você vai trabalhar só com a esmerilhadeira, não consegue adquirir uma politriz, não tem problema, a gente vai ver uma outra maneira de fazer isso. Vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente vai fazer de uma outra forma sem utilizar o disco de corte. Mas é importante você saber que dá para fazer isso e é muito eficiente, que você já corta a pedra, tá? Eu não fiz na sequência, mas você já corta a pedra. Se você vai fazer uma só, você já corta e já dá a forma ali mesmo. Corta e em seguida já dá a forma que você precisa para a pedra. E isso se torna uma etapa bastante eficiente. Então eu posso cortar várias pedras, ou eu posso cortar e dar a forma delas. Eu prefiro trabalhar assim, eu corto várias pedras e já dou a forma que eu quero a elas. Seja formas ovais, seja forma de gota, a gente já vê isso. E em seguida,
eu vou para as outras etapas de polimento e tudo mais. A gente vai ver isso em breve. Mas essa parte é muito importante, gente. As outras etapas vocês vão ver que são mais simples e mais rápidas de se fazer. A parte de formar uma pedra é uma parte muito importante e na verdade é o que vai dar toda a eficiência do seu trabalho. O polimento também é importante para ter um acabamento bem feito. De fato é importante, mas a gente precisa fazer essa formação. E eu estou deixando sempre assim, conversando com vocês e mostrando em tempo real, para vocês terem uma real noção do tempo que demora para formar a peça. Então, basicamente, está praticamente pronto aqui. Alguns pequenos detalhezinhos, olha, agora há pouco era uma pedra assim bruta. Eu poderia fazer com uma pedra bruta como essa sem ter serrado, também daria certo. Se não fosse uma pedra serrada, também daria certo. Mas eu estaria um pouco mais limitado a algumas formas, ia desgastar mais a pedra, mas também ia resolver o meu problema sem serrar. Eu vou fazer uma outra pedra, que é uma água marinha. Ela é uma água marinha opaca, mas bem azul. A gente vai fazer essa pedra aqui em forma de gota. Então, olha só como eu vou fazendo. Deixa eu dar um pouco de zoom, a gente vai ver. Eu deixo sempre água ali do lado, embora eu não esteja usando o tempo todo. Eu estou usando a seco nesse momento. Mas olha, eu deixei nesse ponto para a gente conseguir ver como eu estou fazendo para desgastar a peça. Então, eu coloquei a câmera assim de lado para a gente conseguir visualizar. Eu quero fazer uma gota com essa pedra. Então eu já vou fazendo meio que uma ponta ali naquele lado. Ao mesmo tempo que eu vou parando as arestas, eu vou fazendo uma ponta. Eu vou molhando a peça mais para resfriar a peça em si. Porque sempre o pó acaba que está fazendo, dá para ver pela água que vai sujando, que o pó vai caindo lá na água. É uma parte que faz bastante sujeira também. Todo o processo faz bastante sujeira, é bom que você tenha consciência disso. Então agora, muito parecido com a formação da pedra oval, a gente vai aparando todas as arestas, vai dando a forma. Só que em vez de fazer os dois lados ovais, em um lado eu vou fazendo uma ponta, eu vou deixando mais afinado. Eu vou desgastando para que de um lado fique oval, meio redondo, digamos assim. E do outro a gente tem uma ponta. As águas marinhas às vezes aparecem assim meio ressecadas e trincadas, mas são pedras que mesmo assim elas dificilmente quebram. Elas conseguem se manter firmes. Porque existe águas marinhas de altíssima qualidade. Essa aqui não é o caso, essa aqui tem uma qualidade baixa, mas a gente consegue fazer peças assim. Ela tem uma cor bonita, então a gente consegue trabalhar. E olha, em pouco tempo a gente está vendo que já forma a peça. Eu baixo um pouco a rotação, caso eu queira um acabamento um pouco mais refinado, eu vou diminuindo bastante a rotação e vou conseguindo melhorar a forma da pedra. Isso serve para qualquer forma, para qualquer pedra de qualquer tamanho. Como essa aqui é uma pedra pequena, olha só, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Chega um certo ponto que eu sinto na mão que se eu passar demais, eu vou acabar desgastando muito a pedra e posso perder o controle. Então a gente acaba parando em certo ponto, que a gente já vê que a pedra já está com a forma mais ou menos de uma gota. A gente vai continuar essa forma. Aproveito para fazer a base, que é a parte plana da pedra. Pronto, a gente já tem uma gota praticamente pronta. Olha, era uma pedra assim, podia ser uma pedra achatada como essa daqui. E a gente já consegue, olha, um pouco mais de firmeza na peça. Olha essa aqui. Então a gente já tem duas pedras formadas. A gente chama isso aqui de formação. Formação inicial das peças. É uma formação assim relativamente rápida para dar forma na pedra. Lógico que tem pedras que são muito mais duras. Então, olha, esses aqui são outros discos de corte que a gente tem. A gente pode utilizar. Esse aqui é mais grossinho, ele é um pouco melhor para fazer esse trabalho de formação, só para dar forma na pedra. Bom, você já viu que a gente pode usar o disco de corte. Eu posso cortar a pedra e posso em seguida dar forma para ela. Ok. Mas agora a gente vai pensar na possibilidade de você não ter o disco de corte ou você não usar a politriz e ter somente a esmerilhadeira. A próxima etapa agora vai servir tanto para a politriz quanto para a esmerilhadeira, tanto faz. A gente trocou o disco pelo disco de desbaste agressivo. Tá? Eu não mostrei colocando aqui porque não achei relevante mostrar colocando o disco. Eu apenas adaptei esse disco aqui. Ele tem aquele encaixe que é a rosca M14. Você vai comprar o disco de desbaste agressivo com rosca M14 que encaixa direto. Eu coloquei o outro que eu tinha aqui, que eu mostrei
na segunda aula que eu falei dos materiais, que eu acabei adaptando o eixo, porque ele não é o eixo ideal, e semelhante ao disco de corte na esmerilhadeira, ele vai ficar um pouco irregular. É como eu falei, a gente consegue adaptar dessa forma que eu estou fazendo aqui o disco de corte na esmerilhadeira também. Note que ele está um pouco irregular, mas dá para trabalhar. Ele vai ter uma vibração, dá para trabalhar. Mas lembra, o disco M14 encaixa perfeito. Eu estou lapidando agora uma pedra de jaspe, um jaspe mocaita, que é uma pedra bem dura. Então uma pedra que já estava quebrada, eu não serrei essa pedra aqui, ela já estava quebrada com essa forma. E eu vou aproveitar essa peça para poder lapidar ela, polir ela, aproveitando a pedra quebrada já, do jeito que ela estava. Então esse é o bom do disco de desbaste agressivo. Bom, infelizmente essa pedra acabou quebrando um lado, eu queria fazer uma gota com ela, mas não tem problema, ela ficou, a parte bonita ainda ficou na peça, então eu vou aproveitar a mesma peça para fazer uma outra forma, mais uma forma de oval, não tem problema, isso acontece às vezes, então a gente vai aproveitar. O jaspe é bastante duro, então o disco de desbaste agressivo ele é bom para pedras duras, e quanto mais o disco de desbaste agressivo vai ficando gasto, melhor que ele vai ficando meio lisinho, vai tirando um pouco dessa segmentação que ele tem. Eu estou trabalhando com as mãos sem proteção nenhuma, eu já tenho uma certa habilidade com esse disco. Eu recomendo, se você for trabalhar com esse disco, coloque um esparadrapo nos dedos, uma fita crepe, só para evitar de você escapar o dedo e bater lá. Ele não chega a ser não corta o dedo, mas pode machucar porque ele é segmentado. Existe o disco de desbaste agressivo liso também, mas o grão mais grosso que você acha é o grão 60. Ele também não é tão eficiente quanto esse daqui, que é grão 36. Ele é bem grosso mesmo, bem grosseiro, é realmente para poder desgastar bastante a pedra. Ele é vendido como disco de desbaste para mármore. Então a gente consegue trabalhar mais rápido pedras mais duras. Olha, e note que eu estou fazendo o mesmo trabalho que eu estava fazendo lá na pista do disco de corte. É um trabalho bem semelhante. Olha, eu fiz a forma, agora eu vou desgastando todas as arestazinhas dele para poder fazer com que ele fique com uma forma oval. Se eu quisesse deixar ele redondo e achatado dos dois lados, era só polir os dois lados achatados e estava pronto, já estaria beleza. Mas eu quero fazer com que ele fique totalmente oval, para ficar bonitinho, então é o meu objetivo. Você vai ver e depois de um tempo você mesmo vai inventar várias outras formas. Então olha só, quando a gente molha já consegue ver um pouco mais. Esse disco faz muita sujeira e trabalha seco. Então é importante que você lembre disso, que esse disco de desbaste agressivo a gente não trabalha ele com água, só molha a pedra para poder esfriar. Olha, já tá para ter um defeitinho aqui ainda que daria para tirar, mas eu vou tirar depois. Olha só, a gente já tem duas peças formadas, sendo que o jaspe é bem mais duro. Ainda falta uma parte ali, mas eu vou remover depois para o disco não remover demais da peça. A gente vai remover na próxima etapa, tirar essas pequenas falhas. Então, a gente tem pedras assim, mais rústicas, que a gente pode trabalhar. Ela vai ficar assim mais grosseiro, mais rústico, mas é a forma inicial. Isso aqui adianta muito a próxima etapa que vocês vão ver. Tem como fazer forma sem o disco de desbaste agressivo? Sim. E vocês vão ver também na próxima aula como a gente dá a forma da pedra sem o disco de desbaste agressivo. Mais uma coisa falando sobre esse disco, gente. Esse disco ele é importante você utilizar quando você for fazer muitas pedras, por exemplo, porque ele é extremamente rápido e eficiente para fazer várias pedras. Você tem pedras ou serradas ou pedras que tem um tamanho bom para fazer, já para utilizar para fazer alguma peça. Ele é muito eficiente para dar a forma inicial em várias pedras. Então ele é bem rápido, digamos assim, para você dar a forma. Eu posso fazer, sei lá, por exemplo, 10 ou 15 pedras e já deixar formadas e depois ir trabalhando com ela aos poucos. Isso adianta muito a velocidade do trabalho, para que eu consiga fazer muitas peças de uma vez. Vale a mesma regra, eu diminuo um pouco a velocidade para ter um acabamento um pouquinho melhor. Então remover as inclusões, é uma pedra bem colorida, eu quero preservar esse desenho que ela tem. Então agora a gente já tem mais pedras formadas. Eu achei essa outra pedra aqui, que ela não está formada. É uma ágata listrada, que eu coloquei aqui no meio, que ela está em estado bruto, ela foi apenas serrada. A gente vai usar ela para trabalhar de uma outra forma também, eu já vou mostrar para vocês em breve.
Então eu vou fazer mais uma outra forma. Você já viu fazendo a forma redonda, a forma oval, aliás, a forma de gota. Agora eu vou fazer um cabochão retangular ou quadrado. Então, o mesmo jeito, aparando as arestas, eu estou usando aquele pedaço de madeira petrificada que a gente cortou na aula anterior. É uma pedra bastante dura e é uma pedra grande. Então, eu vou fazer essa forma, mas com a consciência que é uma pedra grande. Olha, vou dar bem o zoom para a gente ver como o disco trabalha. Ele está um pouco assim, essa vibração, porque como eu disse, o disco lá, esse disco está adaptado, especificamente esse está adaptado. Repito, você acha o disco de desbaste agressivo com encaixe M14, sem nenhum problema, ele encaixa direto, tanto na politriz quanto na esmerilhadeira. Tá ok? Apenas esse aqui que eu acabei comprando errado, ele não tinha o encaixe perfeito, eu fiz uma pequena adaptação, funcionou. Que seria uma adaptação semelhante à adaptação que você faria para colocar um disco de corte na esmerilhadeira. Olha, gente, é relativamente rápido para trabalhar. E a gente vai fazendo a forma, sempre aparando as arestas. E agora não tem segredo, é sempre aparando as arestas de forma que ela fique retangular, deixando com que a lixa faça o seu trabalho. Pedras grandes dão um trabalho maior, sim. Por isso que o preço, inclusive, de pedras grandes lapidadas é maior, porque o trabalho de lapidar uma pedra grande é maior, desgasta muito mais o material. Então é um processo um pouquinho mais lento. A gente vê uma pedrinha pequena, vai bem rápido, agora uma pedra grande realmente demora um pouco mais. Então a gente vai passando até com que a pedra fique com uma forma mais adequada para a gente poder trabalhar na próxima etapa. Então também não tem grandes segredos aqui. A gente vai deixar ela meio rústica. Dá para endireitar um pouquinho mais. Melhorar um pouco mais essa parte aqui. Vou até ajeitar isso. Bom, gente, então eu pulei para essa parte onde eu já vou mostrar algumas peças. As peças que a gente já deixou feitas. E outras que eu deixo aqui guardadas. Que são peças, digamos assim... Olha, essa aqui foi o jaspe que a gente fez. Vou mostrar outras peças que a gente já fez aqui. A gente vai fazer mais. Olha, eu fiz algumas outras peças aqui também, junto com a madeira petrificada. Fiz mais umas peças retangulares, a peça em gota. A gente já vai melhorar essas formas aqui. A gota de ágata, aquela ágata que eu cortei, eu fiz uma gota também com ela. Não tem segredo. Tem outras pedras aqui, olha, essas pedras assim. A gente pode pegar uma pedra que está em estado bruto e trabalhar direto no disco de desbaste agressivo, que vai funcionar muito bem. Olha o tanto de pedras que eu tenho aqui, que são pedras que eu guardo aqui, que estão formadas. Elas ficam aqui formadas, eu dou a forma inicial para elas. Só que note que essas que eu tenho guardadas, elas estão um pouquinho mais alinhadas, mais lisinhas. E a gente vai ver como faz isso, como faz para elas ficarem assim, com a forma um pouco mais lisinhas. Elas estão formadas, estão guardadas, para que eu possa dar o polimento depois. Olha, são formas de gota. Gotas, elas podem ser mais largas, elas podem ser mais finas. Isso vai da sua mão, dependendo da parte da pedra que você quiser desgastar mais. É só ir afinando. Eu posso fazer formas aleatórias para aproveitar o desenho da peça. Não precisa necessariamente. Eu posso fazer um pouco mais redonda, posso fazer mais achatado. É nessa parte que você vai brincar um pouco, treinar bastante de fazer formas. Tá? Não se preocupa com o polimento ainda. Treina bastante fazer formas, porque a gente vai agora transformar, tirar essa rusticidade e deixar as pedras assim como essas que eu tenho guardado aqui, que são peças que eu deixo guardadas assim, formadas, para trabalhar depois. Note que a que a gente fez agora estão bem mais rústicas do que essas. Bem mais rústica. Quando a gente molha, melhora um pouquinho, mas mesmo assim não fica igual essas outras aqui. Olha, eu fiz mais essa outra peça aqui retangular também, que é uma peça que eu mostrei lá no início, de madeira petrificada. Então temos várias peças rústicas, em breve a gente vai ter mais peças rústicas para a gente poder fazer. Então na próxima aula a gente vai aprender a formar a pedra de um outro jeito bem bacana e a melhorar a qualidade da formação dessas pedras que a gente tem. Então até a próxima aula.